Fala pessoal, Danilo Miller aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Este episódio é muito mais do que especial, porque é o lançamento oficial da quinta edição do levantamento que eu faço com os nutricionistas de bovinos de corte em confinamento do Brasil. Minha equipe e eu conduzimos esse levantamento desde o ano de 2009, ou seja, estamos em 2024. Faz 15 anos da primeira edição desse levantamento com os nutricionistas de bovinos confinados. Esse levantamento já é institucional, o mercado já espera por ele. Por quê? Porque ele tira um retrato daquele momento, das práticas nutricionais e de manejo dos confinamentos brasileiros. E como eu estou falando nisso, eu estou chamando essa apresentação oficial de retrato atual das recomendações nutricionais e de manejo dos confinamentos brasileiros. Eu divido essa apresentação com a minha orientada, que fez a parte operacional, conduziu as entrevistas também com os nutricionistas, a Júlia Monsalve. Bacana, então nesses próximos minutos eu vou contar para você o que aconteceu nos últimos 4 anos nos confinamentos do Brasil. Também vou fazer um comparativo com os levantamentos conduzidos anteriormente, desde lá do ano de 2009, para te mostrar como o confinamento brasileiro está hoje e como que ele evoluiu nos últimos 15 anos. Se você tiver alguma pergunta durante essa apresentação, deixa no chat que eu vou responder na medida do possível durante a apresentação e também ao final dessa apresentação ao vivo. Bacana? Vamos comigo? Vamos começar? Olha só, lançamento oficial da quinta edição do levantamento com os nutricionistas de bovinos confinados do país. É o seguinte, o questionário que os nutricionistas responderam continha 102 perguntas. O nutricionista demorou mais ou menos aí de uma hora e meia para responder todas elas. A maioria das perguntas eram de múltipla escolha, mas também tinham perguntas que eles tinham que escrever pelo menos um pouquinho. Então, nessa edição de 2024, entrevistamos 36 nutricionistas. E aí, mostrando aí a evolução, desde 2009, entrevistando 31, 33 e até agora 36 nutricionistas. O que é importante, o que é legal ressaltar desses nutricionistas? Que nesse levantamento eles reportaram que são responsáveis por 6 milhões de cabeças confinadas. Ou seja, se a gente levar em consideração os dados de abate de 2023, esses 6 milhões de cabeças representam 14,4% do total de bois abatidos no país. Quando a gente fez o primeiro levantamento lá em 2009, esse número era próximo de 8%, 7, 8%. E veio evoluindo, ou seja, o confinamento foi se estabelecendo. Obviamente que o confinamento no Brasil é uma realidade, é uma baita estratégia para terminar animais, para fazer a fase final de acabamento. E esse número, essa proporção que o confinamento vem ocupando, ou animais provindos de confinamento vem ocupando, no total de animais abatidos, vem aumentando ano a ano. E o nosso trabalho agora constata que 14,4% de todos os animais abatidos no país vem de confinamento. Outro dado bacana de comentar aqui sobre os nutricionistas é que eles são os nutricionistas entrevistados nessa quinta edição, eles são responsáveis por 86,4% do gado confinado do país. Então esse número é relevante por quê? Porque é esse número que faz com que esse levantamento seja tão esperado assim, porque ele tira um retrato fiel do que está acontecendo no confinamento do país, porque são os nutricionistas, os próprios responsáveis pela nutrição e pelo manejo das operações do confinamento que respondem a esse levantamento. E esses caras são responsáveis por 86% do gado confinado do país, ou seja, um retrato super fiel do que está acontecendo hoje nos confinamentos do país
E também, como isso já aconteceu nas 4 edições anteriores, é um retrato super fiel da evolução do, das práticas nutricionais e de manejo dos confinamentos brasileiros. Muito legal. Esses nutricionistas, eles são, a maior parte deles, ligados a companhias de nutrição. Companhias de nutrição que comercializam suplementos minerais, núcleos de confinamento, rações, ou seja, um terço desses nutricionistas estão ligados nessas empresas de nutrição. 25% estão ligados em empresas de consultoria e 22% são autônomos, sem contar aqueles que estão ligados aí, que são gerentes do confinamento ou ligados à universidade e centro de pesquisa. Uma coisa bacana que eu quero ressaltar aqui para você é o seguinte: se a gente comparar a quantidade, a proporção de nutricionistas autônomos através do tempo, desses últimos 15 anos, o que eu mostro aqui na barra branca é uma. Estava caindo o número de autônomos, agora nesse último mostrou que aumentou o número de nutricionistas autônomos e diminuiu, nas barras coloridas aqui logo abaixo, e diminuiu o percentual de nutricionistas que trabalham para companhias de nutrição e empresas de consultoria. Bacana? Eu entendo que as empresas de nutrição entregam muitas vezes um pacote tecnológico no qual o serviço do nutricionista está incluso ali e tem toda né, uma série de serviços fornecidos aí pela empresa. No entanto, muitas vezes o confinamento em si ele fica engessado ou ele fica restrito, limitado ao que a empresa que ele fechou o contrato lá da nutrição oferece. Então eu super recomendo que, mesmo nesses casos, os confinamentos tenham um nutricionista autônomo. Até para esse cara ir lá auditar o que a empresa de nutrição está fazendo e também poder sugerir novos caminhos ou abrir os olhos dos confinadores, dos gerentes de confinamento, para que novas estratégias ou novos produtos possam ser incluídos nas dietas, mesmo com a empresa de nutrição tendo contrato, fornecendo o pacote tecnológico. É como se o confinador não soubesse que existem mais coisas lá, né, mais coisas fora do confinamento dele que ele pode aplicar e melhorar a produtividade do que a empresa usualmente está oferecendo. Não digo que acontece isso em todos os casos, mas é uma realidade hoje nos confinamentos do país. Esses nutricionistas do, que responderam essa pesquisa, eles têm, grande parte deles, mais de 10 anos de experiência. 10 anos de experiência. E eles têm, no mínimo, olha só, que eu estou mostrando aqui para você. No mínimo, mais de 50% desses caras tem mestrado, ou seja, 30% tem mestrado, 22% doutorado, ou seja, quem fez doutorado também fez mestrado, e pós-doc 2,8%, ou seja, quem fez pós-doc fez mestrado e fez doutorado, ou seja, mais de 50% dos nutricionistas do país hoje fizeram no mínimo mestrado. E ainda tem mais 38% aqui que fez cursos de especialização em nutrição e gestão de confinamento. Muita gente me pergunta, especialmente quem está em formação, a como se tornar um nutricionista de bovinos de corte, até porque só com a graduação, ó, só tem 5% dos nutricionistas que estão atuando nessa área só com a graduação. Tá certo? Ou seja, não tem. A resposta está aqui, né? Não tem outro caminho a não ser estudar, seguir estudando depois da graduação. Mas óbvio que a sua experiência, como mostrado aqui, mais de 90% dos nutricionistas que responderam esse último levantamento tem mais de 10 anos de experiência nesse negócio. Então, não é apenas só investir em você mesmo e fazer uma especialização depois da graduação, fazer um mestrado, pelo menos, que é super desejável, mas também já durante esse tempo de estudo você já começar a atender clientes, começar a trabalhar em pequenos confinamentos, mesmo como gerente ou mesmo como consultor de pequenos confinamentos, até ir ganhando o seu espaço. Não é um caminho rápido, mas é um caminho para quem gosta da área, quem é apaixonado por isso como eu, é muito bacana. E aí, depois de um tempo, você, obviamente, se você for muito bom, atualizado no que você faz, você vai se estabelecer aí nesse mercado de confinamentos. Bacana? Eu tenho um programa que se chama Nutrição de Precisão.
na pecuária de corte, onde eu formo nutricionistas de elite não só para os confinamentos brasileiros, mas também para os sistemas de produção de bovinos de corte do país. Infelizmente, as vagas para nutrição de precisão estão fechadas no momento, mas eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para que você acesse, entre para a lista de espera para ser avisado em primeira mão quando eu abrir uma nova turma de nutrição de precisão que coloca o nutricionista na prateleira de cima dos nutricionistas do país, que eu costumo chamar na elite dos nutricionistas do país. Bacana? Passando aqui dos nutricionistas para os animais. Olha só que curioso. Eu perguntei para os nutricionistas quais categorias eram mais confinadas nos seus clientes. E aí, o nutricionista tinha um espacinho lá para responder. A conta aqui não fecha em 100%, você vai ver, porque tem confinamento, como você sabe, que confina mais de uma categoria. Mas 89%, 89% dos clientes dos nutricionistas confinam machos inteiros. Ou seja, dos confinamentos do país, 89% confina macho inteiro. 25% confina novilhas, 23% bezerros, 15% macho castrado, 13% vacas de descarte. Tá certo? Então, o macho inteiro é a categoria disparada a mais confinada no país. E aí, olha só. Quando a gente perguntou sobre Nelore e cruzados, o Nelore ele está aí em 83%, quase 84% dos confinamentos do país. Os bovinos cruzados, e aí inclui não só cruzamento com Angus, mas cruzamento com holandês, cruzamento do zebuíno com qualquer outro, 53%. Também a conta não fecha em 100%, porque, obviamente, tem confinamentos que confinam os dois grupamentos genéticos. Então, a gente tem aqui já um retrato bem claro, que se repete, que se repetiu nos últimos 15 anos, que o animal predominante nos confinamentos do país é o animal Nelore inteiro. Os números aqui estão mostrando isso para você. Muito bem. Quando perguntamos para os nutricionistas sobre o peso de entrada desses animais no confinamento, a gente constatou o seguinte, que o peso de entrada não variou muito nos últimos 15 anos, mas notamos nesse último levantamento um aumento suave do peso de entrada aí para 385 quilos. Tá certo? E aí eu quero comentar o seguinte com você. Na entrada do confinamento, os confinamentos também adotam critérios para separação, para formação das baias. E 45% dos confinamentos do país, ou dos nutricionistas, na verdade, aqui no caso os nutricionistas, separam os animais apenas por peso. 42% considera o peso e o score de condição corporal. Separação por peso e score de condição corporal está ganhando espaço nos confinamentos brasileiros. Nos levantamentos passados, a grande maioria dos nutricionistas dos confinamentos separava os animais no início apenas por peso. Agora, quando possível, está ganhando espaço aí essa associação do peso com o score de condição corporal. Ou seja, é muito mais fácil quando você está mais preciso na sua separação inicial para você atender as exigências nutricionais daquela determinada categoria. Lembrando que a categoria, né, ou o animal predominante no confinamento brasileiro é o Nelore inteiro. Bacana? Peso é super efetivo, é o mais tradicional para separar os animais quando eles chegam no confinamento, mas se puder aliar com o score de condição corporal, você acaba sendo mais preciso. O score de condição corporal, ele também pode ser substituído pelo ultrassom. O ultrassom não foi mencionado nesse último levantamento, mas também é uma ferramenta que pode ser aliada com o peso para você separar os animais, formar as baias no início do período de confinamento. Muito bem. Indo para o peso de abate. Olha só, nos últimos 15 anos o peso de abate evoluiu, saiu de 501, peso final de confinamento, né? Até os 558 de hoje. No entanto, esses animais
eles são, a maior parte deles, comercializados como commodity. Então, também teve essa pergunta lá pro nutricionista, né? O percentual de animais dos confinamentos que eles atendiam que são comercializados como commodity ou para algum programa de qualidade. Ou seja, 87% dos animais aí dos confinamentos comercializam animais commodity, 21% programas de comercializam animais para programas de qualidade com algum bônus aí recebido em cima do preço da roupa. Legal, mas aqui a gente já pode ver um cenário é, bem consolidado em termos do tipo de animal que há nos confinamentos do Brasil. A gente tem animais, na grande maioria, Nelore, inteiros, e que são terminados em confinamento para produzir carne commodity, não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo. Ou seja, o confinamento do Brasil é um confinamento de animais commodity. Mesmo que o confinamento seja usado para intensificar o sistema de produção, e muitas vezes a intensificação leva à melhora da qualidade de carne, mesmo assim, o confinamento do Brasil ainda é um confinamento de produção de animais commodity. Outra observação que eu quero fazer aqui em relação ao peso de abate, já que o Nelore inteiro é predominante nos confinamentos do Brasil, esses pesos aqui constatados nos últimos dois levantamentos, 556, 558, é exatamente o peso maduro do animal Nelore inteiro. Ou seja, só agora, nos últimos 4 anos, que os confinamentos do país começaram a abater os animais Nelore em cima do peso maduro. O que isso quer dizer? Quer dizer que abater um animal no peso maduro, ele vai colocar o mínimo de gordura. É o mínimo de gordura ali na carcaça, de gordura de cobertura. Por isso que também os nossos animais, né, ou o nosso confinamento é classificado como um confinamento de produção de animais commodity. Não tem como querer uma gordura excessiva ou uma gordura uniforme na maior parte dos animais se não se avança além do peso maduro na maioria dos animais que estão no confinamento do país. O que é o peso maduro? É o peso no qual aquela raça ou categoria atinge 28% de gordura no corpo ou na carcaça. Ou seja, animais Nelore inteiro atingem esse percentual de gordura no corpo com 560 quilos, mais ou menos, 550, 560 quilos. Ou seja, estamos abatendo os nossos animais em cima da maturidade. Ah, eu quero continuar trabalhando com o Nelore inteiro. E eu quero colocar mais gordura? Das duas, uma. Ou você abate esse animal mais pesado, além do peso maduro, além desse peso que a gente está vendo aqui agora de 558, ou você vai ter que entrar com energia mais cedo, aumentar o tempo de terminação, ou seja, entrar com o animal mais leve no confinamento para reduzir o peso maduro, ou seja, promover o que a gente chama no campo de achatamento da curva de crescimento, para então você conseguir chegar nesse peso com mais gordura de acabamento. Bacana, então pensa comigo. Então vamos lá, a gente tem animais Nelore inteiro, a gente tem um peso de entrada variando muito pouco nos últimos 15 anos e um aumento do peso de abate. O que será que vai acontecer com os dias de coxo? Também vai aumentar. Ou seja, peso de entrada mais ou menos constante, peso de abate ou peso final de confinamento aumentando, o que redunda em maior tempo de coxo. Hoje, o tempo de coxo médio é de 106 dias. No primeiro levantamento que a gente fez lá em 2009, era 84 dias. Também o peso de abate era menor. Bacana. Esse tempo de coxo aumentou muito pela questão do grau de acabamento. Ou seja, os frigoríficos do país, eles. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro levantamento, eles requeriam aí um mínimo de 3 milímetros de gordura no contrafilé, depois ficou 4, depois passou para uma carcaça uniforme de 5, 6 milímetros de gordura no contrafilé, ou seja, o requerimento por questão de acabamento, né, para aumento do acabamento, foi aumentando nesses últimos 15 anos. E isso também levou ao aumento do peso de abate e também, obviamente, aumento nos dias de coxo. Alguém pode perguntar assim, pô, mas não melhorou em nada a eficiência dos confinamentos do país? Melhorou, melhorou. O ganho de peso reportado, médio, né, de todos os confinamentos aí que os nutricionistas representam, 86% aí do gado confinado,
Ele veio de 1,49 kg em 2009 para 1,59 kg de média em 2024. Aumentou 100 gramas de média no país. Você vai ver aqui daqui a pouquinho que o nível de energia da dieta também tem aumentado nesses últimos 15 anos. Bacana? O que obviamente vai redundar no maior ganho de peso. Mas o peso final, o peso de abate, subiu bem mais do que o ganho de peso diário pode compensar. Então, a quantidade de dias de coxo também acabou aumentando em função desse grau de acabamento. Então, já falamos de nutricionistas. Você já sabe que os nutricionistas são super. Nutricionistas de bovinos confinados do país são super experientes, são estudados. A grande maioria deles tem no mínimo mestrado e especialização. A gente já viu que o perfil dos animais dos confinamentos do Brasil são de animais commodity, especialmente Nelore inteiro, e que os animais ficam no coxo, ó, por mais ou menos 15 semanas. Legal? Vamos passar agora para a parte da dieta, que é a parte que mais interessa para a maioria que está aqui assistindo esse episódio super especial no canal de Rumenologia. Olha só. Quando a gente perguntou para os nutricionistas o nível médio de inclusão de concentrados nas dietas, hoje, 2024, os nutricionistas reportaram 84,3% de média de inclusão de ingredientes concentrados. E aí, olha só, você vê uma evolução aqui, ó. Lá em 2009 era 71,2, depois subiu 79, 79,4, 83, 84,3, subiu mais 1% em relação ao último levantamento que a gente fez. Ou seja, a média nacional hoje de inclusão de ingredientes concentrados é 84,3%. Obviamente que o nível de inclusão de forragem é a diferença, 15,7%. Se o nível médio de inclusão de concentrado é 84,3%, o nível médio de inclusão de forragens é 15,7%. Bacana? Tem mais. Nível médio de inclusão de grãos. E aqui que eu vou chamar sua atenção. Ó. Nível médio de inclusão de grãos. A maioria dos nutricionistas respondeu assim, ó. 44,4% dos nutricionistas responderam que eles incluem de 51 a 65% de grãos nas dietas. No entanto, nos outros levantamentos, esse número de 44,4 era 51,5. Ou seja, nos 4 levantamentos anteriores, mais de 50% dos nutricionistas recomendavam de 51 a 65% de grãos. Agora, nesse levantamento, 44% recomendam 51 a 65% de grãos. E aí alguém pode perguntar assim: ah, Danilo, e agora então? Para onde foi esse 7? Estão recomendando mais grãos? Não. Estão recomendando menos. Aumentou a quantidade de nutricionistas que recomenda de 36 a 50%. Ou seja, saiu daqui dos 51 a 65 e foi para 36 a 50. Por que será que isso está acontecendo? Você vai ver a resposta já já. A maior parte dos nutricionistas usa o milho como principal grão da dieta. Em segundo lugar, o sorgo. O milho aí disparado, obviamente, como o principal grão utilizado nas dietas do país. Quando a gente mostra aqui o gráfico dos nutricionistas que recomendam mais de 66% de grãos, você vai ver o que eu comentei anteriormente. Você vai ver aí, ó, que no atual levantamento, apenas 16,7% dos nutricionistas entrevistados recomendam mais de, ou utilizam mais de 66% de grãos nas dietas. No levantamento passado era 38%. Olha a evolução da quantidade de nutricionistas que recomendam mais de 66% de grãos. Até o quarto levantamento, chegou no quinto, caiu. Ou seja, as dietas do país hoje têm menos grãos do que tinham há 4 anos atrás. Ah, mas será que isso pode ser um retrocesso? Pode ser que o nível de energia das dietas do país diminuíram? Não necessariamente. Olha só. Esse, do meu ponto de vista, é uma das maiores evoluções nos últimos 4 anos dos confinamentos do Brasil. Olha só. Processamento de grãos. Pela primeira vez na história desse país,
A silagem de grãos úmidos de milho ocupa o primeiro lugar em termos de método usado para processar os grãos. Pela primeira vez na história, o milho processado como grão úmido está em primeiro lugar. Que bacana. 36,1% dos nutricionistas declararam que usam silagem de grãos úmidos, seja reidratado ou colhido úmido, como primeira opção. E desse 36,1% eu coloco aí, ó, 30,6% reidrata milho, 5,5% colhe úmido. Mas tudo bem, desde que o processo seja bem feito, 36,1% dos nutricionistas já estão fazendo o milho úmido como primeira opção para processar os grãos. Depois, seguido por milho muito fino e milho muito grosso, que sempre foram as primeiras opções nos últimos 15 anos. Essa é uma baita evolução. Por que é uma baita evolução? Porque o milho do Brasil, ele é flintado, é um milho de variedade dura. E isso faz com que a gente seja praticamente obrigado a processar o milho. E quanto mais intenso for o processamento, melhor é para esse amido ser otimizado e aproveitado com maior eficiência, não só no rumen, mas também nos intestinos dos bovinos confinados do país. Então, a gente já tinha alertado desde lá do primeiro levantamento, falando assim, pô, os nutricionistas, justo o Brasil que tem milho duro, os nutricionistas não usam o processamento adequado para expor esse amido? Pois é. Olha só essa outra informação. Evolução do uso de silagem de grãos úmidos. Lá em 2009, nenhum nutricionista entrevistado declarou que a silagem de grãos úmidos era a primeira opção. No penúltimo levantamento, apenas 16,7% dos nutricionistas declararam que usavam grãos úmidos como primeira opção. E agora, 36,1%. Olha a evolução do uso da silagem de grãos úmidos no país. Isso é resultado de uma técnica bem estabelecida e bem trabalhada no campo hoje, que é a reidratação. Ou seja, pegar o milho seco, moer, obviamente, devolver a água para ele e ensilar ele úmido. Para o Brasil, isso caiu como uma luva. Por quê? Porque o milho colhido úmido da roça é legal também? É legal. Poxa, muito bacana. Só que depende da roça de milho. Depende do cara ter a roça do milho. Depende de você ir lá monitorar o ponto de colheita. E você vai fazer isso praticamente quanto? 2 vezes no ano, se você plantar safra e a safrinha com lavoura de milho. Ou seja, com o milho reidratado não tem esse problema. Você pode comprar milho a hora que for, independente aí se o preço está mais alto, mais baixo, mas o milho sempre tem. E você pode reidratar milho a qualquer época do ano, o que ajuda demais a manter o estoque cheio e também para dar flexibilidade ao nutricionista. Então, esse é um dos maiores avanços dos últimos 15 anos, em especial dos últimos 4 anos dos confinamentos do país. Grãos úmidos, primeiro lugar nos confinamentos brasileiros. E aí, olha só, eu falei o seguinte, né? Aumentou o concentrado, mas caiu a quantidade de grãos. Mas esses grãos, por sua vez, estão mais processados. Pô, tudo bem. Diminuiu a quantidade de grão, mas o processamento na forma úmida compensou, vamos dizer assim, essa diminuição da inclusão de grãos. Mas o que entrou no lugar? O que entrou no lugar desses grãos? Vamos lá? Entrou no lugar coprodutos, principalmente coprodutos derivados da indústria do etanol do milho. Olha só, o DDG, ele está hoje em segundo lugar como coproduto mais utilizado no país. Nos primeiros 3 levantamentos ele nem aparecia. No penúltimo levantamento, ele estava em 8 e pouco por cento, 8,3%. E agora ele já aparece com 20,6%. Se a gente considerar o WDG também, que é um resíduo, né, da indústria do etanol, ó, WDG 2,9 mais DDG 20,6 dá 22, 23, mais de 23%. Tá certo? Mais de 23%, quase 24%. Um quarto dos confinamentos do país usam resíduos da indústria do etanol como principal coproduto na dieta. E aí é o seguinte, ó, olha só,
Confinamentos que usam coprodutos. Aumentou a quantidade de confinamentos que usam coprodutos, ó, foi de 82% para 92%, ou seja, praticamente quase todos os confinamentos do país usam algum tipo de coproduto. E a inclusão desses coprodutos aumentou nos últimos 4 anos mais de 2%, ou seja, saiu de 19,1% para 21,3%. Ou seja, o que aconteceu? O nível de concentrado aumentou, só que o nível de grãos diminuiu. Quem que entrou no lugar desses grãos? Coprodutos. Aumentou o uso de coprodutos. E é isso que a gente vê por aí. Polpa cítrica está em primeiro lugar, mas a gente vê muito DDG. Muito caroço, muita torta de algodão. Se a gente contar aqui os produtos do algodão, olha só, se somar torta e caroço de algodão, vai para 38% e o algodão passa a ocupar o primeiro lugar. Se a gente somar a torta com o caroço, né? A torta nada mais é que um caroço com menos óleo, né? Tirou um pouco do óleo do algodão lá para fazer o óleo de algodão para cozinha. E aí o que sobra lá a gente chama de torta de algodão. Legal? Então os coprodutos aumentaram a sua inclusão nos últimos 4 anos e quem cedeu o lugar para esses coprodutos foram os grãos de milho. Mas os grãos de milho estão mais processados. Muito legal. Em relação às forragens utilizadas na dieta, a silagem de milho ainda reina em primeiro lugar, com a silagem de capim em segundo, mas a silagem de milho tem perdido espaço para a silagem de capim. Olha só a evolução do uso da silagem de milho. Veio aumentando desde 2009, atingiu um pico no levantamento passado, 69,4% dos nutricionistas usavam silagem de milho como principal fonte de volumoso, e agora diminuiu um pouco o uso da silagem de milho como primeiro volumoso, porque aumentou, ela deu espaço agora para silagem de capim. Tem muito confinamento usando silagem de capim nesses últimos anos, especialmente no último ano. Silagem de milho, obviamente, é um excelente volumoso, mas a silagem de capim tem se mostrado resiliente. E nas dietas com mais energia, muitas vezes precisa-se de um volumoso de pior qualidade, a silagem de capim. Assumindo que as duas silagens estão bem feitas, a silagem de capim vai ter um valor nutritivo menor do que a silagem de milho. Só que, por sua vez, a silagem de milho acaba sendo menos efetiva em termos de estimular a ruminação e tamponar o rumen quando comparado com a silagem de capim. E como a energia da dieta tem subido, muitas vezes os nutricionistas têm preferido trabalhar com volumoso de pior qualidade para fazer uma inclusão menor na dieta, já que ele tem menor qualidade, tem maior efetividade, coloca-se, estima-se, né, usa-se uma inclusão menor na dieta para sobrar mais espaço para incluir energia, para maximizar o desempenho dos animais. Bacana? Ainda em termos de volumoso, vamos falar do método preferido para análise de fibra. 85% dos nutricionistas usam o FDN fisicamente efetivo como um indicador para estabelecer ou saber, né, se o nível de fibra está adequado na dieta. 12% usa o FDN, 3% não usa nenhum método. Outra coisa que é bacana de comparar com o levantamento passado é o seguinte: o teor médio de forragem, como eu já mencionei, era 15,7. Era, na verdade, 16,7 no levantamento passado, e agora é 15,7. Caiu 1% a inclusão média de forragem. E o teor médio de FDN fisicamente efetivo também caiu. Era 14,2, caiu para 13,6. Então, hoje, a média nacional, em termos de FDN fisicamente efetivo, é 13,6. Deixa eu só fazer um parênteses. Não existe exigência de fibra, existe recomendação. Tá certo? O NRC, se a gente abrir lá o livrão do NRC, ele vai te falar o seguinte, ó. O mínimo de fibra, o mínimo de FDN fisicamente efetivo é 8%. Mas isso não quer dizer que essa é uma recomendação. Você pode trabalhar abaixo de 8%? Você pode, desde que você garanta que o rumen não tenha acidificação. Tá certo? Via manejo, trabalhando com uma dieta que fermenta mais devagar no rumen. Obviamente que dá para fazer isso. Mas, na evolução dos confinamentos do país, o nível médio de FDN fisicamente efetivo tem caído e está no seu nível mais baixo da história. Isso quer dizer que, se o nível de FDN fisicamente efetivo é o mais baixo da história, provavelmente o nível de energia das dietas do país é o mais alto da história. Será que confere? Confere demais. Olha só, teor médio de energia das dietas do Brasil expressa em energia líquida de ganho. Eu poderia ter expresso em NDT também, mas em energia líquida de ganho, olha só, no primeiro levantamento, lá em 2009,
a gente tinha 1,16 megacalorias por quilo de matéria seca, em termos de teor de energia. Hoje, os nutricionistas do Brasil têm dietas com, em média, 1,27 megacalorias por quilo de matéria seca. Ou seja, esse é o maior nível de energia médio já praticado nos confinamentos do país. Mas, só para fazer um comparativo, olha só a média de energia do confinamento americano: 1,52. Ou seja, não adianta achar que não, estamos colocando mais energia, mas a gente está longe ainda do nível de energia praticado pelo confinamento americano. As dietas que a gente tem hoje no Brasil, essa com 1,27 de energia, é o que os americanos chamam de dieta moderada de energia. Legal? São sistemas de produção totalmente diferentes, o brasileiro do americano. Então, mas só para fazer um comparativo. Para o Brasil, a gente está abaixo dos Estados Unidos, mas já é o maior nível de energia que a gente tem na história do país nas dietas de confinamento. Então, de novo, olha só o que está acontecendo. Diminuiu a forragem, aumentou o concentrado, só que a maior parte desse concentrado que aumentou é de coproduto. O coproduto entrou no lugar dos grãos, mas os grãos estão mais bem processados, ou seja, no cômputo final, a energia da dieta ainda aumentou, mesmo diminuindo os grãos, mas processando esses grãos melhor, incluindo coprodutos como o DDG, que tem valor nutritivo maior que do milho, o teor de energia da dieta aumentou. Ou seja, as dietas do Brasil estão mais energéticas. Com milho mais processado, só que com menor inclusão de grãos e maior de coproduto, eu chego a dizer que elas estão mais equilibradas. E precisa ser assim. Você vai aumentar o nível de energia da dieta e vai tirar fibra da dieta, como aconteceu, como está acontecendo agora, você tem que ter uma dieta mais equilibrada, com fermentação mais controlada. Legal? E aí é o seguinte, ó, unidades de energia utilizadas pelos nutricionistas para formular dietas. Metade dos nutricionistas usa o NDT. Um terço, 33,3%, usa energia líquida de ganho. Tem tido uma evolução muito grande da energia líquida de ganho. O NDT tem perdido espaço e a energia líquida de ganho tem ocupado mais as recomendações dos nutricionistas em termos de unidade de energia. A gente sabe que a determinação do NDT é indireta e também da energia líquida de ganho. Mas a energia líquida de ganho aqui, reportada por um terço dos nutricionistas, quer dizer que eles usam a energia reportada lá no programa, né? Lá no software de formulação. Se analisou todos os alimentos e imputou essas análises lá dentro do programa, essa energia líquida de ganho prevista pelo NRC, pelo RLM, pelo RLNS, pelo CNCPS é muito fiel à realidade. Bacana, muito legal. E aí, falando nisso, falando dos programas utilizados para formular dietas ou fontes de informação sobre os valores de energia, é o seguinte: a maior parte dos nutricionistas do país hoje usam a versão 2016 do NRC, ou NASEM 2016, seguido por 28% de nutricionistas que usam o RLM. E é o seguinte, ó, se a gente somar os nutricionistas aqui que ainda usam o NRC 96, que é 9,4 com 31,3, a gente tem que mais de 40% dos nutricionistas do país hoje usam o NRC, seja o NRC 2016 quanto o NRC 2016, para formular dietas e também para calcular os valores de energia, como a energia líquida de ganho que eu comentei anteriormente. Bacana? Então, o NRC em primeiro lugar, nas suas duas últimas versões, seguido pelo RLM em terceiro lugar, CNCPS, quarto lugar, o BR Corte. Bacana? Muito legal. Eu, particularmente, uso o NRC, o NASEM 2016, e também utilizo o NASEM 2016 no Nutrição de Precisão, que é o programa que eu treino nutricionistas para fazerem parte da elite dos nutricionistas desse país. Mais uma vez, eu não estou com a turma aberta do Nutrição de Precisão, mas eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para você entrar numa lista de espera para ser avisado em primeira mão
quando a gente abrir uma nova turma do Nutrição de Precisão. Até hoje eu não tive um aluno no Nutrição de Precisão, e olha só que eu já fiz 5 turmas. Eu não tive um aluno que terminou Nutrição de Precisão e falou assim: ah, eu não aprendi a mexer direito no NRC. Ou seja, mesmo quem não sabe mexer, nunca viu o NRC, no Nutrição de Precisão, quem entrou ali sai sabendo fazer tudo no NRC. Porque tem tutorial, tem aula ao vivo, tem exercício ao vivo. E também tem vários macetes que eu ensino, obviamente, da minha prática profissional, para fazer com que o programa funcione de forma precisa. Bacana? O NRC eu costumo dizer não, né? Ele costuma me mostrar que manejado da forma da forma correta, ele erra a predição de ganho por no máximo 20 gramas. Se ele falou lá que o animal vai ganhar 1,620, ele vai ganhar de 1,600 a 1,640, ou seja, é uma variação de 20 gramas para cima ou para baixo. Bacana? Se você ficou interessado, clica no link na descrição aqui desse vídeo para você ser avisado, entrar para a lista de espera da próxima turma do Nutrição de Precisão. Bacana? E aí é o seguinte, em relação às fontes de proteína, pela primeira vez, de novo vou falar isso, pela primeira vez na história desse país, pela primeira vez na história dos confinamentos brasileiros, o DDG é a principal fonte de proteína. O farelo de soja sempre reinou nesses 15 anos, por mais que o pessoal sempre reclama do preço do farelo de soja, muita gente usa farelo de algodão, farelo de amendoim, o farelo de soja está caro, mas ele sempre foi a principal fonte proteica nos confinamentos do país. No entanto, ele perdeu esse posto agora para o DDG. O DDG é a principal fonte de proteína utilizado nos confinamentos do país. E se a gente somar o DDG com o WDG está em branquinho, bem no final aqui, ó. Se somar os dois, dá mais de 40% de ocupação aí dos resíduos da agroindústria, do etanol do milho, como principal fonte de proteína das dietas dos confinamentos do país. Ou seja, se somar o WDG com o DDG, 40% dos nutricionistas hoje usam esses produtos como a principal fonte de proteína. Bacana. E o teor médio de proteína reportado pelos nutricionistas do país é 13,97%. Esse é outro índice que não foi modificado durante os últimos 15 anos. Os nutricionistas têm variado aí de 13,2 a 13,9 na recomendação do teor médio de proteína das dietas. E eu sempre falo o seguinte: o teor de proteína bruta não quer dizer que a dieta está ajustada em proteína. Você precisa verificar o balanço de nitrogênio no rumen, você precisa verificar o balanço de PDR no rumen, o balanço de peptídeos no rumen e também o balanço de proteína metabolizável e de aminoácidos pro animal. Ou seja, você tem que olhar esses 5 parâmetros, esses 5 balanços relacionados à proteína, para você poder dizer que 13,97% de proteína é suficiente para aquela dieta, para fechar as exigências. Pode ser que você feche com 13,9, pode ser que você feche com 13,2, pode ser que você feche até com menos de 13, dependendo dos ingredientes que você estiver associando ali na dieta que você está trabalhando. Bacana? Em termos de fontes de gordura, olha só, o caroço de algodão continua reinando em primeiro lugar. Mais de 50% dos nutricionistas usam caroço de algodão como principal fonte de gordura, seguido por torta de algodão e depois o DDG. Se a gente somar os produtos do algodão aí, ó, vai para mais de 70% de nutricionistas usando produtos de algodão, tanto torta ou caroço, como principal fonte de gordura. Mas o DDG já está ali, hein? O DDG já é a principal fonte de proteína, ele já está em segundo lugar nos coprodutos, ele já está em terceiro lugar nas fontes de gordura. Daqui a pouco ele vai começar a ocupar aí, né? Tem mais usinas de etanol de milho saindo por aí, daqui a pouco vai ter mais DDG. O preço caiu significativamente comparando com o milho nos últimos anos, então está ficando mais atrativo o uso do DDG. E em termos da inclusão de gordura nas dietas, a inclusão de gordura aumentou um pouquinho só, o que pode ter colaborado também com esse aumento na energia da dieta. O teor médio de estrato se manteve, 5,15 em relação ao levantamento, o último levantamento. Mas o nível máximo de estrato etéreo, que a gente pergunta isso para os nutricionistas, né? Qual o nível médio de estrato etéreo da sua dieta? E qual o nível máximo?
O nível médio se manteve, mas o nível máximo foi de 6,64 para 6,81 hoje. Hoje está 6,81 a inclusão de estratégia da dieta, ou seja, aumentou suavemente a quantidade de gordura nas dietas dos confinamentos brasileiros, o que também vem a se somar com esse aumento de energia, ou seja, aumentou os coprodutos, especialmente o DDG, que tem um valor nutritivo maior que do milho, reduziu o grão, mas os grãos estão mais bem processados e ainda aumentou um pouquinho a gordura. Ou seja, as dietas do Brasil estão mais energéticas, mas de novo, mais equilibradas do meu ponto de vista, mesmo tendo menos forragem. Bacana? Em termos de aditivos alimentares, para a gente ir para a última parte dessa apresentação, que é a parte do manejo. Aditivos alimentares. A maioria dos nutricionistas do país usa apenas monenzina sódica. 70% usa monenzina sódica como principal aditivo na dieta. Se a gente somar as associações, ou seja, monenzina com virginamicina, monenzina com probiótico, monenzina com óleo funcional, 90% dos nutricionistas usam monenzina sódica como principal aditivo. 70% usa sozinho. Se somar o uso associado, isso vai para 90%. Eu sei que tem muito aditivo no mercado. Eu sei que muita gente me pergunta: e a associação desse com aquele? Já ouviu falar desse ou aquele aditivo? Gente, por que a monenzina sódica chega nesse ponto? 90% dos nutricionistas recomendam. Porque é o aditivo mais estudado da história da nutrição animal. Na nutrição de ruminantes, então, nem se diga. Tem mais de 50 anos de pesquisa. Incontáveis papers já publicados. Ainda é um aditivo que tem uma previsibilidade muito grande em relação ao seu efeito. E ainda, comparado com a maioria dos aditivos, é mais barato a sua dose diária. Então, como que o nutricionista vai sair da monenzina sódica? A não ser que tenha algum tipo de proibição, carne natural, ou esse tipo de coisa. Ou o mercado que a gente vai exportar não aceita a monenzina. Ou seja, a monenzina sódica reina nos confinamentos do país. E ela é super efetiva em melhorar principalmente a eficiência alimentar e para conter a acidificação ruminal. Tem várias outras coisas que ela faz. Mas essas duas, do meu ponto de vista, para os confinamentos do país, são as principais. Conter a acidificação do rumen e melhorar a eficiência alimentar. Ou seja, o animal ganha a mesma coisa comendo menos. Baita negócio. Baita negócio. Segunda opção de aditivos. Segunda opção de aditivo é a virginamicina. 41,4% dos nutricionistas recomenda a virginamicina. A maioria desse uso de virginamicina é o uso associado com a monenzina. Tá certo? A maioria é o uso associado com a monenzina. Bacana, muito legal. E quando os nutricionistas usam a monenzina sozinha, a recomendação é de 26 ppm, inclusão de 26 ppm ou 26 miligramas por quilo de matéria seca. Legal? Depois aí, em terceiro lugar, a gente tem a salinomicina, e aí depois tem uma divisão aí de lasalocida, monenzina mais óleo funcional, monenzina mais probiótico, mais monenzina disparado, principal aditivo usado nas dietas dos confinamentos do país. E esse levantamento é o levantamento que os nutricionistas mais declararam o uso de monenzina. Não é uma coisa assim, não veio uma coisa constante durante o tempo, não. E toda hora surge um aditivo novo, mas a monenzina está aqui. Na verdade, esse é o maior uso de monenzina sódica nos confinamentos do país, da história também. Tem muita coisa que é a primeira vez, né, nesse levantamento. Isso que é bacana, tem coisa para mostrar. Muito legal. Indo para a última parte dessa apresentação, espero que você esteja comigo ainda. A gente já falou dos nutricionistas, do perfil dos nutricionistas. A gente já falou do perfil dos animais. A gente já sabe que o nosso confinamento é commodity, Nelore inteiro. A gente já falou das dietas, a gente já sabe que o milho está mais bem processado. A gente já sabe que o teor de energia das dietas aumentaram. E agora a gente vai para o manejo. Muito do que eu falei anteriormente é consequência da melhora do manejo. E você vai ver o porquê. Tipos de misturadores. Olha só a quantidade de confinamentos que tem usado vagões que misturam e distribuem. Ou seja, aquele vagão que já vem montado em cima do caminhão, ou aquele vagão que já vem prontinho para um trator puxar. Ou seja, em 2009,
40,5% dos confinamentos usavam esses vagões. Agora, 80,4% dobrou. Dobrou o número de confinamentos que usa vagões que misturam e distribuem. Aquele vagão que já vem com balança, aquele vagão que é mais fácil de automar. Aquele vagão que muitas vezes tem computador já né, na tela ali do motorista, do tratador. Ou seja, essa evolução nos vagões que misturam e distribuem, certamente foi responsável por melhorar o manejo, o que dá tranquilidade para o nutricionista subir a energia da dieta. Legal? Vagões de distribuição somente, aqueles vagões vulgarmente chamados de sanduíche, que não tem rosca, você faz uma camada de volumoso, outra de concentrado, volumoso, concentrado. Olha só em 2009, eles representavam 41,9% dos vagões usados nos confinamentos. Hoje, apenas 1,2% dos confinamentos usam esse tipo de vagão que está caindo, vamos dizer assim, em desuso. A gente pode falar que eles estão caindo em desuso. E aí, também tem confinamentos que usam misturador estático e o vagão de distribuição. Essa é uma opção bacana também, usar um misturador estático e aí esse misturador joga no vagão e o vagão distribui. É bacana também, só que tem mostrado uma evolução leve esse uso de misturador estático mais vagão de distribuição, mas hoje representa apenas 17,8% dos confinamentos do país. Ok? E o tempo de mistura médio hoje no país é de 6,1 minutos. Esse é o tempo médio de mistura. Eu, Danilo, pelos vagões que eu já tive experiência e pelos misturadores que eu já tive experiência, eu nunca vi uma dieta ficar bem misturada com menos de 5 minutos. Tá certo? Então, se você mistura em menos de 5 minutos, revisa o seu processo. Revisa se a sua dieta realmente está de fato bem misturada. Tá certo? Vários confinamentos que eu vou, a gente faz lá a determinação do tempo médio de mistura, dá 8, 9, 10 minutos, e o confinamento estava misturando 4, 5 minutos. Tá certo? Eu nunca vi chegar em menos de 5 minutos um tempo médio ótimo de mistura. A não ser que você tenha trabalhado aí com um vagão que eu nunca trabalhei, com uma tecnologia nova, que promove um tempo de mistura ideal num intervalo de tempo menor. Tá certo? Mas eu acho que vale checar se você tem algum cliente, algum confinamento que mistura a dieta de 5 minutos para menos. Legal? E aí aqui outra grande evolução. Pela primeira vez na história do confinamento brasileiro, mais de 80% dos confinamentos fazem distribuição programada por baia. Apenas 18% adotam o famoso manejo de bica corrida. Bica corrida é aquele vagão que liga a bica lá, sai tratando, trata uma, duas, três, quatro baias, ou seja, não sabe o quanto cai por baia. Ele sabe a média, tratou 10 baias com vagão, ele divide por 10 lá e fala que a média, né, é o que caiu por baia. Tá certo? Então é o seguinte, ó. Também a gente vê uma evolução aqui, ó, na quantidade de confinamentos que adotam distribuição programada por baia. Como o uso de vagões que misturam e distribuem também mostrou uma evolução similar, a gente atribui parte desse manejo de distribuição programada à evolução também desses vagões que misturam e distribuem. Porque você vai fazer uma distribuição mais rápida, a dieta fica mais bem misturada, muitas vezes esse vagão é automatizado ou automado, ou seja, caiu a quantidade naquela baia, o vagão para automático, ou liga um apito lá e para não deixar ter comida de mais ou comida de menos naquele determinado trato. Ou seja, os vagões, a evolução dos vagões permitiu essa evolução no manejo da distribuição das dietas. Sabe quanto é o percentual de confinamentos que fazem bica corrida nos Estados Unidos? Zero. Zero. Não tem confinamento americano fazendo bica corrida. Tanto que nos primeiros 2 levantamentos, olha 15 anos atrás, 45% dos confinamentos do país fazia distribuição programada e 55% fazia bica corrida. Mais da metade dos confinamentos do país fazia bica corrida 15 anos atrás. É só 15 anos atrás. Hoje só 18. Graças a Deus. Se a comida é cara, ou seja, vamos dizer assim, depois do boi é a maior despesa do confinamento, não é possível que a gente está jogando comida fora fazendo bica corrida.
Bacana? Então isso também melhorou. Se tem distribuição programada por curral, quer dizer que os animais não passam fome, quer dizer que não falta comida, mas também não tem comida em excesso para desperdiçar e acaba fermentando no coxo. Ou seja, isso também dá segurança para o nutricionista aumentar a energia da dieta, como aconteceu nos últimos 4 anos e vem acontecendo nos últimos 15 anos, como eu mostrei já para você. E aí o seguinte, em termos de frequência de alimentação, 3 de cada 4 confinamentos do país adotam a frequência de 4 vezes ao dia. Ou seja, tratam os animais 4 vezes ao dia. Isso já tinha sido reportado no último levantamento e também se confirmou nesse. 3 de cada 4 confinamentos tratam 4 vezes ao dia. Não tem sentido nutricional, não tem nenhum benefício nutricional tratar mais de 4 vezes ao dia. Tá certo? Entre 3 e 4 vezes é o ponto ótimo para você ter benefício nutricional. 5, 6, 7 vezes por dia, você não vai ver melhora no ganho de peso, melhora na conversão alimentar e, na verdade, você pode até ver um aumento do seu custo operacional, porque você vai ter o seu vagão rodando mais vezes pelo confinamento. Bacana? Quer melhoria nutricional? Entre 3 e 4 vezes é o ponto ótimo para tratar os animais durante o dia. Legal. Manejo de coxo. Essa aqui é outra evolução. Olha só. A maioria dos nutricionistas hoje trabalha com manejo de coxo limpo. 55,9% trabalha com manejo de coxo limpo. E 44,1% com manejo de sobras de 1 a 3%. E alguém pode falar o seguinte, Danilo, mas o que aconteceu? Cadê o... Só tem esses dois manejos hoje? Pois é. Olha só. Manejo de mais de 3% de sobras, com 5, 10% de sobras. Lá em 2009, ó, 25,8% dos nutricionistas trabalhavam com manejos com mais de 3% de sobra. Isso foi caindo, 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 até chegar em 2024. Nenhum nutricionista trabalha com mais de 3% de sobra. Ou seja, baita evolução. Uma evolução para o manejo de sobra mínima. Ou seja, ou manejo de coxo limpo ou um pouquinho de sobra, 1 a 3% do ofertado. De novo, o que propiciou isso? Certamente a evolução dos vagões. Os vagões mais bem projetados, vagões que misturam melhor, vagões sem pontos cegos, vagões automados, vagões rápidos para distribuir. Propiciou maior uso de distribuição programada por curral e propiciou também aos nutricionistas melhor previsibilidade de consumo, o que faz com que você não precise adotar um manejo de sobra muito grande. Porque você está fornecendo exatamente o que o animal vai comer em cada trato. Ou seja, isso também dá segurança para subir a energia da dieta. Bacana? E aí, olha só, antes da parte final, último item do manejo: protocolos de adaptação. Olha só, assunto que eu gosto muito: protocolo de adaptação. O protocolo mais utilizado é o protocolo de escada. Sempre foi e ainda permanece como o protocolo mais utilizado. No entanto, pela primeira vez na história, o protocolo de mistura de duas dietas está ocupando o segundo lugar. 20% dos nutricionistas diz que usa esse protocolo como principal protocolo de adaptação. E para aqueles nutricionistas que usam o protocolo de escadas, o nível inicial de forragem é de 38,8%, ou seja, o nível da dieta de adaptação, a primeira dieta de adaptação que vai para o coxo, média de 38,8% de forragem. Esse nível caiu no primeiro levantamento em 2009, esse nível inicial de forragem era 54%. E agora caiu para 38%. Olha só como o manejo. É só com manejo que dá para fazer isso. É só com manejo evoluído, só quando evolui a qualidade do manejo, que você consegue, ao invés de começar com 54% de forragem na primeira dieta de adaptação, começar com 38%. Tá certo? E os nutricionistas que usam protocolo de escada adaptam os animais em 19 dias, mais ou menos. A gente já tem uma série, na nossa equipe tem uma série de trabalhos sobre adaptação de bovinos de corte em confinamento. E os trabalhos mostram que o mínimo do mínimo para você adaptar um animal ao confinamento é 14 dias. Tá certo? E mesmo em 14 dias, o epitélio ruminal não vai estar totalmente desenvolvido. Você precisa ter um manejo assim, caprichosíssimo, para você adotar um protocolo de adaptação em 14 dias. Tá? A maioria dos nutricionistas que faz o protocolo de escadas faz 19 dias de adaptação. 21 dias, vamos dizer assim,
seria o ponto máximo. Entre 14 e 21 dias, vamos dizer nesse intervalo aí de 2 a 3 semanas. Tá certo? A maior parte dos confinamentos está entre 14 e 21 dias. Média nacional, 19 dias hoje para um protocolo de escadas. Bacana? Quanto maior é o teor de energia da dieta de terminação, provavelmente mais tempo você vai ter que fazer de adaptação. Tá certo? Ou seja, de novo, quanto maior o nível de energia da dieta de terminação, porque você vai adaptar para a dieta de terminação. A dieta de terminação é que os animais vão comer mais tempo. É essa dieta que vai promover a performance que você espera. Então você tem que adaptar para essa dieta. Quanto maior o nível de energia pretendido para a dieta de terminação, provavelmente maior o tempo necessário de adaptação para o animal se adaptar àquele nível de energia. É uma escada, né? Você tem que galgar os níveis aí para que o animal se adapte a um nível de energia cada vez maior. Tá certo? Esse tempo de adaptação chegou a ser 16 dias, quando o nível de energia era menor nas dietas do país. Agora é 19. E eu fico muito contente com isso, porque eu vejo que os nutricionistas estão ajustando o tempo de adaptação de acordo com o nível de energia da dieta de terminação. Bacana? Para quem usa dieta de mistura de duas rações, o nível inicial de forragem é um pouquinho menor, 32,5, mas o tempo médio de adaptação é 13,3 dias. Olha só, aqui liga um sinal amarelo. 13,3 dias, independente se é mistura de duas dietas, escadas, restrição, é muito pouco, tá? No mínimo 14 dias. Quem está fazendo mistura de duas dietas e está fazendo menos de 14 dias de adaptação, pode ser que não esteja construindo uma boa curva de consumo. O que eu quero dizer com isso? A adaptação não é só para adaptar o epitélio e a microbiota do rumen. É para fazer o rumen aumentar de tamanho, para o animal ter um bom consumo de matéria seca da dieta de terminação. Então, se você entra antes com a dieta de terminação, você não consegue abrir muito rumen. Tá certo? Para fazer caber comida lá dentro. E aí não adianta vir com essa história para mim que não, meus bois com 5 dias comem 2,8 do peso vivo. Você tá errado. Você tá errado. 5 dias comendo 2,8 do peso vivo? Desculpa, mas a sua curva de consumo vai cair antes do esperado. A sua curva sobe, 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 chega lá na frente ela começa a cair. Aí seu nutricionista fala assim: "Ah, não é normal cair a curva no final". Não é normal. Deixa eu te contar. Só é normal em boi que tem muita gordura na carcaça. Já mostrei para você que os bois do Brasil são commodity. O tanto de gordura que acumula na carcaça dos nossos bois Nelore não é suficiente para fazer derrubar consumo com base em teoria de leptina e tudo mais. Sua curva cai porque você adaptou mal os seus animais. Escuta o que eu tô falando. A maioria dos nutricionistas não sabe disso e não sabe fazer adaptação também. Tá certo? Se você tá com curva de consumo que sobe e cai lá no 60 dias de coxo, caiu. 70 dias de coxo, caiu. Alguma coisa você errou na saída. Alguma coisa você errou. E normalmente, quando eu vejo as postagens no Instagram, né? 5 dias, 2,8 do peso vivo. Fala assim, vamos conversar daqui 60 dias. Tá puxando muito rápido. Ou seja, adaptação é uma associação entre a subida de consumo, a adaptação da microbiota e a adaptação do epitélio. Se subir muito rápido o consumo, mas vai abrir o rumen. Tá, mas não deu tempo de adaptar o epitélio, nem a microbiota. Vai lesionar a parede do rumen. Em algum momento esse consumo vai cair. Ou seja, a subida de consumo tem que ser gradativa para dar tempo tanto da microbiota quanto do epitélio ruminal, que é o mais lento dos três, para se adaptar. Tá certo? Fica essa dica, fica essa dica. Obviamente que eu ensino os meus alunos de nutrição de precisão fazer esse tipo de adaptação, né? Fazer esse balanço de adaptação que realmente não é fácil. E aí é o seguinte, ó, a maioria dos nutricionistas utiliza algum programa de recebimento antes do início da adaptação de fato, ou seja, 85% dos nutricionistas utilizam algum programa, ou seja, o animal chega no confinamento, eles vão lá para um piquetão, ou vão para a própria baia do confinamento, mas comem só volumoso. Ou seja, 85% dos nutricionistas adotam algum tipo de programa de recebimento. 49% fazem esse programa na própria baia do confinamento com concentrado mais volumoso, ou seja, mas uma dieta muito mais volumosa do que a dieta 1 de adaptação, vamos dizer assim, aquela aí que a gente está começando com 38 de forragem no protocolo de escadas. Legal? O programa de recebimento é bacana porque a gente sabe que tem muitos animais que vêm de outros estados ou de outras regiões do país, viajam muito tempo de caminhão, e o programa de recebimento é bacana para
receber esse animal, deixar o animal matar fome, matar sede, antes de começar na dieta de adaptação propriamente dita. Porque se o animal entra com fome na adaptação, ou entra com sede, ou entra com algum tipo de patologia, né, ou de alguma enfermidade, ou ele pode comer muito ou ele pode não comer nada. Ou seja, o programa de recebimento serve para você uniformizar, para você deixar todo mundo em maiores condições de iniciar uma adaptação em confinamento. Eu super recomendo programas de recebimento, seja para receber num piquetão, deixar só comer pasto e aí depois começa. Tem nutricionista que gosta de trabalhar com feno no fundo da baia 2, 3 dias e depois tira e começa a adaptação, tá certo? Tem um tempo médio de esse período de recebimento. A média hoje é de uma semana, tá certo? Média hoje é de uma semana. Bacana? E para terminar, doenças e dificuldades operacionais. Os problemas respiratórios seguem como o principal problema de saúde dos confinamentos do país. A acidose ainda é o segundo aí com 21%, mas os problemas respiratórios aí são quase 60% dos nutricionistas relatam como o principal problema de saúde dos confinamentos do país. E quando perguntados sobre as principais dificuldades para colocar em prática as recomendações nutricionais, 87,5% dos nutricionistas responderam treinamento de funcionários e gestão. Ou seja, 44% cada um aí. 44% treinamento de funcionários, mais 44% gestão. Ou seja, treinar melhor os colaboradores, porque muita das dificuldades ocorre por questão dos colaboradores não entenderem ou não estarem capacitados a aplicar aquela recomendação nutricional feita pelo nutricionista, e também gestão, tá? Gestão de equipe, gestão dos dados coletados, gestão do manejo alimentar, tá ok? Essas são as principais dificuldades, ou seja, implementação de processo. Tem que implementar um processo, mas não tem gestão para implementar o processo, problema. Eu quero tratar 4 vezes por dia, 30% no primeiro trato, 15 no segundo, 10 no terceiro e 45 no quarto. Mas o tratador não entende isso. Ele faz o trato que ele quer. Tá ok? Então, essas são as maiores dificuldades. Em resumo, para a gente terminar esse lançamento oficial do quinto levantamento com os nutricionistas de gado confinado do país. Os nutricionistas entrevistados são responsáveis por 86% do gado confinado do país. Por isso que esse levantamento é um retrato fiel do que está acontecendo no confinamento do Brasil. Os nutricionistas mostraram aí, né, que tem um crescimento aí dos nutricionistas autônomos e estes têm, no mínimo, hoje, títulos de mestre. Legal? Em relação aos animais, predominantemente, como eu já disse, animais Nelore, machos, inteiros, com peso de abate de 558 quilos hoje, médio, ou seja, em cima do peso maduro, o que caracteriza um animal commodity. Bacana? E hoje o tempo de confinamento médio do país é de 15 semanas. Com relação às dietas, a gente notou redução dos teores de forragem de grãos, mas, em contrapartida, melhora no processamento dos grãos, aumento do uso de coprodutos, em especial DDG, o que, no final de todas as contas, leva ao aumento do teor de energia das dietas. Em relação aos aditivos alimentares, a monenzina reina, praticamente assim, lá na frente, tá várias voltas aí na frente dos demais aditivos. E em termos de manejo, notamos nesse quinto levantamento a consolidação da distribuição programada por baia ou por curral. Chope com a corrida. O manejo de coxo evoluiu para sobra mínima, ou seja, ou coxo limpo ou manejo de 1 a 3% de sobra, o que é excelente. Isso tem como base a melhora nos vagões, como eu já disse aqui. Também, em termos de manejo, notamos a consolidação do uso do FDN fisicamente efetivo, ou seja, representado aí pela Penn State, e também uma adaptação conduzida conforme o teor de energia da dieta final. Isso para dieta, para adaptação em escada. Para para adaptação de mistura de 2 rações, os nutricionistas precisam prestar atenção no tempo mínimo aí de 14 dias. Bacana? Em suma, tudo isso mostra que a melhora no manejo alimentar faz com que o nutricionista tenha maior segurança para aumentar
o teor de energia das dietas. Bacana? E isso não tem nada a ver com o Nelore, falar que o Nelore não aguenta dieta de alta energia, nada disso. O problema do Brasil para subir a energia está muito mais relacionado ao manejo. E desde que o manejo seja bom, vai dar segurança para o nutricionista. O nutricionista, obviamente que tem que ser bem estudado, né? Tem que saber o que está fazendo para subir o nível de energia da dieta. Legal? Eu agradeço muito a atenção nesse lançamento da quinta edição do levantamento com os nutricionistas de bovinos confinados do país. Deixa a sua pergunta aqui no chat, que vai ser um prazer responder a sua dúvida. E para você que está me assistindo ao vivo, eu vou responder as perguntas do chat e também outras perguntas agora ao vivo no canal de Rumenologia. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.